Acho que foi, tá gravando. Tá gravando. Te apresenta aí as Então, eu tramas. sou o Pierre, psicólogo, terapeuta comportamental contextual. Acho que essa definição tá bom. Hoje eu vou apresentar o artigo, então, intitulado Models of Cognition and Their Application in Behavioral Economics, a Conceptual Framework for Nudging Derived from Behavior Analysis and Relational Frame Theory. Basicamente, um artigo que fala sobre a junção da RFT, do modelo comportamental da RFT, com economia comportamental. Se eu esquecer alguma coisa, ou deixar alguma coisa passar nesse aí, podem comentar, complementar. Só um comentário que eu não tinha notado, mas esses autores não são muito famosos, né? O pessoal é um cara da Noruega que aparentemente é da Itália também, e o resto do pessoal é da Itália, né? Uhum. A gente não vê muitos artigos do pessoal da Itália. Fiquei feliz de ver isso aí. Eu achei interessante porque, tipo, não são nomes que a gente conhece das contextuais, né? Tipo, o pessoal, acho que bem da economia comportamental mesmo, né? E eles parecem entender bastante de RFT, então. Provavelmente eles são desse viés, né? Eu gostei da explicação deles, pelo menos, né? Que eles trouxeram. Sim. Bom, A gente tá bem globalizado. Na semana passada foram os chineses, né? Agora, ó. Agora o pessoal da Itália e Noruega aí, ó. Bom, para começar o artigo, acho que o mais interessante é que ele começa definindo o conceito de nudging, né? Que se refere à prática da manipulação do contexto ambiental e das contingências sociais, né? O contexto ambiental. Ah, fica estranho falar com o fone, mas ok. Vou deixar um pouco de lado assim para conseguir me ouvir melhor. Ah, fica muito estranho. Pera aí. Tá, assim tá melhor. Deixar assim, tá muito estranho. Pronto. Então, o conceito de nudge se refere à prática de manipular o contexto, tanto das contingências diretas quanto sociais, da escolha do comportamento, né? Olha, do comportamento de escolha. Sem entregar punições ou recompensas, que seria, no caso, punições ou reforçamento, né? E ele traz já no início um pouco as críticas que são relacionadas ao nudging, em função de dele não ser muito universal, de ser dificuldade de universalizar ele, assim, de usar ele em diversos contextos. Uma questão de justificativa ética do uso dele, né? Porque, teoricamente, se o objetivo é fazer uma manipulação do contexto antecedente para influenciar escolhas comportamentais, tomadas de decisão, que entraria no caso do que eles falam bastante de cognição implícita, eles consideram que tem uma preocupação muito ética relacionada a isso, né? E também pela recepção da população-alvo, ou de população de diversos países, ou dentro de um país que está recebendo essa intervenção, ou do população do contexto onde está sendo implementado esse nudge, de como que eles percebem como que é a recepção deles para essa intervenção, né? E é uma coisa bem interessante porque o ponto principal, que acho que embasa toda a discussão que eles fazem durante todo o texto, é que intervenções nudges, elas são dependentes do contexto. E entrando mais adiante nisso, né, eles trazem daí que a análise do comportamento e a ciência comportamental contextual, a CBS, elas são bases teóricas bem interessantes para descrever melhor a ideia do nudge, né? Tanto para descrever, mas quanto para aprimorar e avançar o nudge. E eles trazem a semelhança principal como a interdependência do contexto, né, como semelhança principal entre a ideia do nudge e a RFT. Principalmente pela ideia de que o comportamento operante, né, ele é relacionado de forma funcional ao contexto. Então, isso faz total sentido com o nudge, porque
o nudge sendo uma intervenção voltada para o antecedente, ele sendo entendido de uma forma contextual, pensando as possíveis consequências, pensando as possíveis... toda a história de aprendizagem, que daqui a pouco eu já estou adiantando coisas mais adiante, mais lá do fim. Isso tudo são coisas relevantes a serem pensadas na perspectiva funcional que a ICBS traz, né? Pierre, desculpa te interromper. Eu acho que um negócio interessante acho que até é uma crítica ao artigo, porque eles não explicam muito bem o que é um nudge no início. Né? Tanto que se pressupõe que se saiba o que é. Né? O nudge é um empurrãozinho comportamental. Né? Tipo... Eles trazem várias definições, assim, né? Parece que eles descrevem... Eu vi 3 pontos em que eles descrevem o nudge, 3 vezes, assim. Sim, que são em artigos de nudge, né? Mas, enfim, de economia comportamental. Mas é um negócio que é meio vago, assim. Até assim, eu não sei, eu não lembro se o Lucas estava, né? Quando o Gibson apresentou o trabalho dele sobre nudge no simpósio de políticas públicas, foi bem esquisito. Assim. O conceito? Muito bem o que era, o que estava criticando, onde estava indo, né? E aí deu uma bagunça, assim, no final. A gente estava criticando o neoliberalismo. Viraram no nudge e acertaram no... eu acho que dava para dar um exemplo, né, de um nudge, assim, pro pessoal que, sei lá, que esteja assistindo e não tenha entendido, né? Tipo... Tem uns exemplos bons no texto que ele traz, assim, acho que dá pra... Daqui a pouco, quando chegar mais ali, eu dou uma... É que tem umas partes legais, assim, deixa eu ver qual que só que tem aqui. Tá, só pra contextualizar um pouco antes de entrar mais nos exemplos do nudge mesmo, assim, né? Tá bem. Ele traz, então, que o modelo de economia comportamental, ele veio como um modelo alternativo, um modelo neoclássico da economia, né? E como principais teorias que estão surgindo na economia comportamental, era a teoria da perspectiva do Daniel Kahneman, a teoria dos níveis de construção, que eu não busquei muito atrás dessas teorias para entender, assim, e a teoria da previsão afetiva. Ele acaba não explicando essas teorias, assim, que dão base para a economia comportamental, ele só cita elas no texto, né? E ele traz uma crítica a essas teorias e a economia comportamental até agora, porque elas não dão conta de outras variáveis ambientais que podem influenciar na tomada de decisão. Eles buscam, acho que eles trazem muitos achados legais, assim, principalmente da cognitiva, né, da ciência cognitiva. Por exemplo, a questão de como as emoções, os afetos influenciam na escolha, como... Eu não entendi se a construção seria construções de conhecimento, construções cognitivas, mas a perspectiva provavelmente entra a questão de cognição, assim, de viés cognitivos. Mas heurísticas. As heurísticas, fala bastante. O Alcir adora as heurísticas. Não sei se ele já falava na tua época, Giovanni. Muito. Muito. Na aula de psico experimental ele deu 2 aulas sobre Skinner e o resto sobre Daniel Kahneman. Daniel Kahneman. Pelo que eu dei uma procuradinha bem rápida ali, né, sobre... E o cara trabalha muito nessa parte de tomar de decisão e heurísticas e economia comportamental. O cara, ele é o pai da neuroeconomia, né? Não é neuroeconomia, economia comportamental, né? O pessoal não gosta de chamar de neuroeconomia. Mas tem uma área que é neuroeconomia também. Sim. Bom, depois a gente fala isso, mas eu... Ok. Basicamente, a ideia, então, o objetivo dos autores trazendo esse artigo era exatamente apresentar uma perspectiva de um viés, né, e de tomada de decisão baseado na ideia da análise de comportamento e na RFT, né, tentar expandir um pouco o modelo predominante na economia comportamental é o modelo cognitivo, então o cara está tentando trazer um pouco mais esse modelo comportamental e da RFT para trazer variáveis do contexto como outra fonte de influência interessante para as vieses e para a tomada de decisão.
no comportamento de escolha também. Aí ele traz as definições interessantes, né? Que acho que a gente vai trazer mais a questão da definição do nudge e tudo isso, assim, né? Então, ele traz um breve histórico do Daniel Kahneman, né? Que ele é um dos caras responsáveis pelo surgimento da economia comportamental, que ele faz esse modelo teórico que separa intuição e racionalização, né? Que traz... ele divide em 2 sistemas, sistema 1 e sistema 2, que respectivamente é o modelo, sistema 1 seria um sistema mais rápido, que daí seria a cognição implícita, que se chama, que seria mais relacionado à intuição, e o sistema 2 seria uma forma de pensamento e de processamento de informação mais relacionada a uma resposta mais racional, que leva mais tempo e analisa mais assim as variáveis, os fatores envolvidos na situação, né? E que isso seria a ideia de como explicar o viés cognitivo, né? E daí ele define que os viés cognitivos são comportamentos sistemáticos que eles desviam de um formato correto ou normativo de uma avaliação desejada, né? E ele classifica esses viés cognitivos como erros da capacidade cognitiva humana, né? Que mostram uma limitação da racionalidade humana. E é interessante porque a crítica da economia comportamental ao modelo comportamental anterior, o modelo econômico anterior, neoclássico, era uma ideia de que o modelo neoclássico considerava que nós humanos, a gente tinha perfeita capacidade de tomar decisões racionais perfeitas se a gente tivesse o conhecimento, as informações necessárias, né? Aí entra exatamente essa questão de que não, olha, tem um viés cognitivo mostrando, a ciência cognitiva está mostrando que a gente tem vieses, que isso influencia a escolha e que não é bem assim. Interessante que os primeiros artigos ali, eu acho que são dos anos 70, né? 76, 77. Isso é incrivelmente embasador da terapia cognitiva. Sim. Né? Como é que é? Os erros de processamento, né? De pular para conclusões, de usar, como é que é? Tudo ou nada, esse tipo de coisa, assim. E aí é interessante, né? Porque quebra com esse modelo neoclássico do Homo economicus, que é um negócio que é bem... É quase meritocrata, assim, um negócio que é bem status quo, né? Tipo, quem tá ali é porque sabe e é mais inteligente. Na verdade, quem tá ali, eu digo, quem tem mais dinheiro. A gente tá falando de economia. Mas aí a gente vê que, não, na verdade, os seres humanos cometem erros, então pode ser que tenha outras variáveis em jogo. Sim. E aí, isso estava nesse ambiente aqui quase da sociologia, né? E aí, o pessoal da terapia cognitiva, tipo, olha só que legal, dá para aplicar isso na clínica. Mas é interessante isso que você falou da sociologia, porque se for para pensar, uma das correntes fortes da sociologia, da social, por exemplo, a psicologia social americana é experimental, é cognitivo experimental, né? O Bandura, a social cognitiva, é E o muito senso forte. comum de psicologia social nos Estados Unidos é o Bandura e o Kahneman. Uhum. Teses heurísticas. Bem interessante. Tu vai ver qualquer documentário sobre psicologia social, os caras falam do cara. Pois é, até não fui muito atrás disso, mas vou dar uma olhada depois. Acho que é interessante dar uma... Eu gostei desses estudos do Kahneman, um pouco dessa ideia que ele traz, assim. Acho que é legal. Eu tô mais interessado, ultimamente, em dar uma lida mais sobre o modelo cognitivo, até para fazer comparações, assim, mais justas, assim, né? Mais embasadas. Mas daí, ele entra, voltando para o Daniel Kahneman, né? Ele traz também o conceito de noise, que seriam, no caso, não seriam só os vieses que atrapalhariam a escolha, mas também imprecisões, que são o noise, o ruído, que se chamaria, né? Devido a alguns fatores situacionais, instáveis, do contexto da escolha da pessoa. E o conceito de heurística, que seriam mecanismos de atalhos, que resultam em viés de decisões, né? Só que
é um modelo muito vago ainda, o da heurística, para considerar um modelo explicativo, né? Pelo menos a crítica que eles trazem no artigo, de que é um modelo muito vago. Para considerar um modelo explicativo da tomada de decisão, né? As heurísticas. Aí eles trazem a definição do nudge, que para mim ainda não é uma definição muito boa. Eu acho que depois que eles traduzem toda a análise de comportamento, RFT, aí eles conseguiram depois dar uma introdução, uma definição um pouco mais interessante, né? Mas aqui no início eles definem o nudge como qualquer manipulação do ambiente que planeje providenciar opções melhores e alternativas, né? Ou seja, uma escolha alternativa e melhor para o sistema 1 de escolha, ou seja, para a cognição implícita, que é a mais sensível a vieses, que seria um sistema cognitivo mais voltado para uma resposta mais rápida, sem muita influência, sem muita racionalização, né? E que elas funcionam dando pistas, características contextuais que se aproveitam da tendência de pensamentos e de tomada de decisão automática. Mas eles se diferem de heurísticas ao ponto em que levam a decisões melhores. Isso é uma coisa que eu fiquei bem confuso assim, para tentar definir. Assim. Ele faz algumas diferenciações, mas ainda, para mim, que não estudo muito essa área, para mim deu meio confuso. Porque ele separa os nudges de heurísticas. Para mim parece que é uma separação no sentido de que os nudges seriam alguma coisa mais programada, talvez, e tem uma questão ética envolvida e tudo mais, enquanto as heurísticas poderiam ser, tipo, coisas... Para mim, ficou como se fossem coisas mais internas da pessoa, ou internas no sentido da própria pessoa elaborar, né? E que não necessariamente são comprometidas com algum critério de melhor escolha, ou procuram fazer uma melhora de alguma forma. Só são atalhos que a pessoa organiza a informação, né? Não sei. Basicamente manejo de contingências, né? Então, para tu não precisar ativar sistemas de comportamento governado por regras toda vez que tu precisar tomar uma decisão importante. Vai, sei lá, deixar tuas roupas no meio do caminho, sei lá, ou tuas chaves perto da porta, ou tua carteira perto da porta, para tu não esquecer. Pois é, mas aqui entra uma questão que eu fico pensando, se as heurísticas, elas são... porque para mim parece que... Para mim, eu sempre tive na minha cabeça que as heurísticas não são, no caso, a aplicação da formulação em si, mas a formulação de como o indivíduo faz escolhas, né? Ou organiza problemas, ou a organização dos passos, ou as decisões, tipo, as avaliações que ele precisa fazer para tomar uma decisão, fazer um comportamento. Eu acho que talvez a diferença seja que as heurísticas, elas não são deliberadas, né? No caso, não é planejado, não é algo planejado, assim, né? Acontece ao natural, assim. Eu fiquei pensando isso também. Aí elas seriam mais modeladas por contingências mesmo, né? Do que por pistas verbais, digamos. Ou não, ou são pistas verbais mais implícitas. Que nem eles falam, tipo, colocar... Nem eles estavam falando dos imigrantes, né? E alguém vai receber um imigrante... É um exemplo que vai aparecer depois, mas alguém vai receber um imigrante e aí ele pode ter heurísticas e vieses de que imigrantes são ruins e tem notícias dizendo que imigrantes podem trazer doenças, esse tipo de coisa, como cognições implícitas, né? Mas aí a pessoa pode usar o sistema 2 para pensar, tipo, não, na real isso é propaganda dos conservadores, ou eu gostaria de me expor a esse tipo de cultura e estar mais em contato com imigrantes, esse tipo de coisa. E aí a heurística e os vieses seriam esses processamentos automáticos do sistema 1 que vem de redes relacionais mais simples. Ou mais derivadas, no caso, né? Isso. Já dando spoiler. Mais derivadas. Sim, dentro do MDML faz mais sentido. Porque só fala de molduras. Bom, e daí ele traz também a ideia de que os nudges, eles podem ser transparentes ou não. Eu gostei bastante dos exemplos que ele trouxe, né? Um exemplo do buffet, né? Tipo, de ter um buffet que tem uma mensagem de aprovação,
de que, tá ok tu se servir várias vezes, né, no buffet, que seria uma mensagem mais transparente, e a redução do tamanho dos pratos. Eu achei muito interessante isso porque me lembrou muito... Eu vejo muito esse nudge. Não sei se poderia ser chamado de nudge, na verdade. Porque não seria uma ideia de escolher melhor, assim. Não seria uma contingência de escolha melhor. Mas, por exemplo, quando tem o pessoal que... Salgadinho, né? As empresas de salgadinho. Compre agora e ganhe 20% a mais. Na verdade, eles mantêm a mesma quantidade, só que, tipo, eles estão te avisando que eles estão diminuindo. Só que eles diminuíram a quantidade, era a mesma quantidade que antes, só que agora 20% da quantidade que era virou um bônus, que depois vai ser retirado. Isso é a heurística mais... Como é que é a heurística de ancoragem, viagem de ancoragem? Tinha isso, agora tem mais, né? Por mais que seja a mesma coisa. Sim, se tu compara... Realmente é um nudge? Só que aqui entra a questão. Eu não sei bem pelo termo de definição que eu entendi do nudge. O nudge seria mudanças comportamentais, as mudanças nos antecedentes, que influenciam, que teoricamente que ajudariam a escolher comportamentos melhores. Não sei que critério seria. Só que quem que diz que são os melhores, né? Se o cara é o vendedor, pois é. O melhor é o cara comprar mais. Por isso que é a questão ética, né? Foi aí que a gente caiu no simpósio. 15 minutos as pessoas já estavam levantando e com raiva do coitado do Gibson que estava na sala apresentando. E realmente, botar uma tecnologia dessas na mão de uma pessoa mal intencionada é engenharia comportamental. Velho dilema ético skinneriano. Eu acho que a moral é que a escolha melhor ela vai ser ou em prol da pessoa ou em prol da sociedade. Sim. No sentido Essa seria a ideia de ética. No caso, por exemplo, aquele exemplo da doação de órgãos, né? Tipo, aquilo ali não é algo que não vai ser benefício nenhum para a pessoa, né? Tipo, tu doar os órgãos depois de que tu morreu, não doar é a mesma coisa, né? Mas para a sociedade é mais desejável. Ou, por exemplo, um nudge em que a pessoa é encorajada a comer mais saudável, né? Daí seria um benefício para ela, né? Acho que entraria nessas duas questões. Mas aí tu já tá entrando numa área cinzenta, do tipo, quem é que diz que é mais saudável para mim? Se tu tá num país tipo os Estados Unidos, que os caras são terrenos com a liberdade pessoal, isso é muito mais complicado. Tipo, aqui eu acredito que as pessoas acreditem mais nas agências do governo, pode ser que esteja bem errado, para tomar decisões por si. E países tipo o Canadá, que eles têm um monte de políticas de nudge para melhorar a saúde da população, isso funciona. É que eu acho que isso depende também da questão da população, né? Por exemplo, para os Estados Unidos, como eles têm um liberalismo muito forte, eles acreditam que a individualidade da pessoa é um valor quase acima da própria saúde, assim. Então é absurdo isso. Sim, tá na Constituição. E realmente é assim que eles estão indo pro buraco, basicamente. Com obesidade, né? Tem um monte de... A maioria das pesquisas são feitas lá, só que elas não viram políticas públicas. Porque os governadores não estão, preocupados. Eles estão preocupados em respeitar a individualidade de cada um. E todo mundo é treinado a pensar dessa forma. Aí cria uma cultura que, eu quero fazer o que eu quero. E é esse o meu valor principal. Sim. A gente poderia ficar horas discutindo o dilema ético disso, né? A gente pode deixar no final também agora para ver. Assim, lá no simpósio a gente ficou literalmente 1 hora falando sobre isso, não chegou a lugar nenhum, né? Uma questão mais filosófica, né? O Jonatas ficou puto da cara, né? O Jonatas. Por que ele ficou puto da cara? Abração, Jonatas. Não, ele ficou puto com essa ideia de meio que manipulação, assim, né? Dos nudges. Mas é que aí entra uma coisa interessante, sabe? Eu sou contra e a favor ao mesmo tempo, porque é uma tecnologia, que nem o Gato falou antes, é uma tecnologia bem problemática, porque depende de questões éticas para ser utilizada, e quem garante que a pessoa vai utilizar de forma ética.
também quem garante que o nudge vai ter o resultado que deveria ter. E não sei, acho que entra várias questões interessantes, assim, que é complicado. Mas eu achei interessante isso que traz aqui a seguir, assim, que tipo, que apesar deles, do foco principal se mudar, atuar no sistema 1 de processamento de informação, ou sei lá como coloca, ele também pode atuar no sistema 2. Ou seja, um nudge pode atuar em cima de racionalizações das pessoas. De, tipo, escolhas mais racionais. Isso eu achei bem interessante. Eu não achei interessante isso. Não achou interessante? Eu não achei interessante e eu vou te explicar por quê. Sempre quando um conceito ele começa a abarcar muitas possibilidades, ele perde a coerência. Então, se tu disser assim, ele pode ser isso, mas ele também pode ser aquilo, daí o termo ele perde a precisão, entende? Sim. Mas aqui, aqui no caso não é no sentido no que ele pode ser, mas é tipo, o que ele afeta no caso, né? Mas realmente, daí, tipo, nesse caso fica difícil de entender Fica difícil de entender os mecanismos daí, como ele funciona, né? Sim, ele acaba tendo um escopo muito grande, tipo, tudo pode ser nudge, né? Tipo, é que nem SD, sei lá, SD é tudo. Aí tu não consegue fazer, tu não consegue construir conhecimento porque não tem mais especificidade sobre o conceito, né? Uhum. Realmente, eu não sei se aparece essa crítica, mas é uma crítica que eu já ouvi várias vezes, de, tipo, o nudge é um termo super vago. Sim, tipo, na minha visão, assim, não tem por que, tipo, usar nudge se a gente tem manejo de contingências na análise de comportamento. Exato, planejamento de coisa. Aí ele traz mais uma confusão conceitual, que é nudges versus boost, que eu não consegui entender muito bem, mas que me parece a diferença aqui. O nudge, ele vai atuar de uma forma mais implícita, ou seja, mesmo no sistema 1 quanto no sistema 2, ele vai alterar a forma de escolha, mesmo que a pessoa passe para o sistema 2, tenha uma escolha mais racional, o nudge ainda vai interferir nessa escolha, para a pessoa escolher o melhor caminho, ou a pessoa ter a melhor escolha, enquanto o boost, ele vai ser um sistema parecido com o nudge, só que a proposta do boost é que o indivíduo tem uma aprendizagem relacionada àquela escolha. O que eu entendi foi isso, eu não consegui entender muito mais que isso, assim, tipo, ele até traz exemplos aqui, deixa eu ver, dessas diferenças entre o boost e o... Não sei se para vocês também ficou meio confuso essa parte. Eu senti confusão. Eu me observei sentindo confusão enquanto eu lia. Que eles trazem que, tipo, o boost poderia ser um conjunto menor de todas as possibilidades de nudges, tipo, porque eles coincidem com nudges educativos. Só que eu não consegui entender muito bem essa diferença, sabe? Eu acho muito bizarro isso, porque isso é uma coisa que eu acho muito complicada na teoria cognitiva, porque os caras criam milhares e milhares de conceitos, e milhares de conceitos, tipo, que falam da mesma coisa às vezes, né? Que daí fala exatamente no ponto que o Lucas trouxe, assim, de perder a precisão, de ter milhares de coisas para falar da mesma coisa, que, tipo, só diferencia uma propriedade. Realmente é um problema. O próprio nudge já é difícil de definir e tu coloca mais um termo. Bota mais boost ainda. Cada um quer criar a sua teoria, seus conceitos, né? Para o cara ficar famoso. Pois é. Sua teoria, a sua terapia. Para mim, eu não consegui ficar clara essa ideia do boost, assim, tipo, aqui eles trazem que seria uma ferramenta de aprendizagem, que seria tipo uma forma de empoderar agentes através de diversas situações, mas não consegui entender muito bem a diferença. Mas
Acho que fica para a próxima que a gente pegar um texto mais da comportamental, da economia comportamental para ler. Se houver mais uns textos, né? Não, acho que seria interessante a gente discutir isso, mas realmente eles colocam o quê? 2 artigos ali que falam sobre isso. Sim. Eu tô Eles olhando aqui citam também. tem o Gigerenzer e tem o Grunianoff, Hertwig e tem Hertwig e Grunianoff, 2017, mesmos autores que falam sobre isso. Mas, continuando. Vou ali largar um boost no tererê, ele já volta aí. Larga um boost, tererê. Muito bom. Vai lá. Bom. E daí ele traz o nude de uma perspectiva comportamental, que basicamente são condições antecedentes preparadas para um comportamento, né? Para uma escolha, para um comportamento de escolha, principalmente, né? Aí ele traz que os nudes, eles podem ser naturais ou artificiais. Não tanto na ideia de... se bem que acaba sendo. Deixa eu ver se não acaba sendo essa mesma ideia aqui. Deixa eu achar aqui. Esse foi outro tema que eu também achei confuso. É porque eu fiquei pensando na questão do reforço natural arbitrário, né? Eu tava pensando se era a mesma ideia. Pois é, eu acho que sim, se tu tá pensando em manejo de contingências, se tu tá pensando no reforço natural, tu tá pensando no reforço arbitrário, né? E, tipo, tu vai fazendo nudge para que a pessoa, sei lá, coma salada todos os dias e aí no final do dia ela faça uma medida e vê se ela emagreceu, né? Ou, tipo, coma salada todos os dias e no final da semana ela ganha R$ 100. Acho que é essa a questão, reforço natural arbitrário. Pois é. Mas aqui fica muito estranho, tipo... Porque eles... eu não consegui entender. Pelo que eu entendi, a ideia de natural ou artificial, né? Entraria não tanto na questão do reforçador, porque o nudge seria trabalhar com o antecedente. Mas ele traz que o natural e o arbitrário, né? O artificial seriam, por exemplo... Quando o nudge, ele acontece naturalmente pelas contingências do contexto. Tipo, aqui ele não traz um bom exemplo sobre isso, mas... Ou traz, deixa eu ver. Não, acho que não. Mas seria, sei lá, tipo... Daqui a pouco... porque daí é tudo verbal. Aí fica mais confuso. Mas seria basicamente a ideia de que o artificial seria um nudge planejado, que seria a intenção de manipular o contexto para trazer, para modificar as escolhas, né? Para mudar, no caso, as contingências de reforçamento. Não sei, também é confuso. Pelo que eu entendi, a questão... Eu não sei, eu entendi como a mesma questão do reforço arbitrário, no sentido de que vai colocar uma coisa que requer... ali ele diz, né, coisas... eu não sei se é simbólico, peraí, como é que é? Contingências de reforço abstrato, é simbólico, né, verbal. Então, e ele diz que é tipo o sistema 2, então tá, comportamento governado por regras. Ele vai dar um reforço arbitrário que não está governado por contingências. Não sei se faz sentido. Acho que Eu acho que sim. é a mesma confusão do nudge do boost. Né? Porque o boost diz que também ativa o sistema 2, né? E aí, Sim, quando a gente ativa o sistema 1 e 2, sei lá. Mas, enfim, eu acho que é isso. Se o pessoal que está assistindo aí souber melhor. Comentem. Nos ajude. Comentem e Obrigado. enriqueçam essa discussão. Aí ele traz, então, um modelo comportamental, né? De que a ideia de análise de comportamento
para a economia comportamental é que é um modelo científico unificado e consistente por entendimento, previsão e manipulação do comportamento de humanos e de animais, né? E é útil para explicar como manipulações do ambiente podem influenciar no comportamento de escolha, né, na tomada de decisão. E aí ele traz as principais diferenças, que os comportamentos contingentes e os comportamentos governados por regras, né? Ele faz toda uma definição do que são comportamentos contingentes, que eu acho que não vou entrar agora, porque a gente tem muitos, depois de vários journals que a gente tem sobre, falando Pliance, a gente fala muito sobre isso, então... Mas se fosse, no caso, para resumir, assim, seria basicamente comportamentos contingentes seriam aqueles que são aprendidos por contingências diretas, né? No caso, a criança tá lá brincando e daí, sei lá, ela mexe uma coisa lá e machuca a mão. Né? Então ela aprende aquilo, ela não pode encostar porque ela vai machucar a mão. Ele traz um exemplo legal disso, que é a criança botar a mão na panela. Ah, tá quente, tira a mão, né? E depois, governado por regras, seria a criança chegar perto da panela para botar a mão e algum outro adulto ou pai falar: tá quente, não põe a mão. E não necessariamente na hora, pode ser uma instrução dada antes. Panelas são perigosas, né? Seria um antecedente, né? Sim. E aí, enfim, assim. E ele traz a ideia de que... Ele traz a questão, por que as regras não são seguidas, né? Que ele traz 2 pontos principais para isso. Um é a falta de controle das contingências, que, por exemplo, tem uma regra. Deixa eu pensar uma regra de exemplo que é mais interessante. Pode ser da panela, né? Não toca na panela que ela tá quente, aí vai lá e... eu fui pensando que a panela tá fria. Daí se a pessoa nunca viu uma panela ou nunca experimentou a ideia de queimar a mão, ela não vai ter noção da consequência e para ela a consequência não vai ter efeito, né? Tipo... E no caso, a fonte não é confiável. Isso sempre me lembra aquela história do... tem uma história O menino do cara que gritava lobo. Isso, o menino que gritava lobo. Olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Daí, tipo, ninguém confia e já era. O lobo chega. Caso alguém aí que esteja assistindo não teve infância, tá? A história não teve pais que sabiam de fontes não confiáveis, né? A história do menino que gritava lobo. Como o menino chegava no quintal e gritava, lobo, lobo, lobo. E aí os pais corriam para dentro de casa. Achavam que tinha um perigo, né? E ele seguiu fazendo isso, lobo, lobo, até o dia que chegou o lobo e ninguém mais acreditava nele. Todo mundo foi comido pelos lobos. Histórias para contar para as crianças, só que não. Traumas. Deixa eu ver aqui. Aí, ele começa pelo modelo comportamental e ele entra na RFT, que ficou meio borrado aqui agora, né? Mas ele traz algumas... Ele traz um modelo conceitual comparando, então, o modelo da RFT e comportamental com o modelo cognitivo. E é muito engraçado porque tu olha pro modelo cognitivo e pensa, nossa, o negócio é muito simplesinho, tipo, aqui ó, pá. Enquanto a RFT é um monstro de coisa. E eu achei bem interessante assim esse modelo gráfico para ver isso. Eu achei bem interessante o modelo da RFT, né? Porque não é só o modelo dos Barnes Holmes, não é só o modelo do Steve Hayes, não é só o MDML, todo esse monte de coisa aí junto. Acaba que acho que todos esses modelos, eles são diferentes, né? Mas eles... porque, sério, RFT é um negócio de outra dimensão, assim. Tipo, os caras têm muitas teorias dentro da RFT, né? É um conjunto teórico já. Mas eu achei muito interessante porque ele traz a ideia do... Quando o evento verbal é antecedente ao comportamento, entra a questão do comportamento governado por regras. Aí eles trazem tipos de regras. E daí, tipo,
os padrões comportamentais baseados na latência e os padrões de... Aliás, não é nem comportamentais, padrões de relacionais, né? Dos airings, ou os respondentes relacionais. Ideia base A gente discutiu o BRR e o ERR em algum Journal Club. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar. Eu acho que deve ter aparecido, mas discutir assim, não, porque acho que lendo esse artigo que eu tive uma noção do que era, porque eu nunca tinha visto antes o REC, o modelo REC antes, eu não tinha. Eu não tinha ouvido falar como modelo REC, mas eu já tinha falado dessa história. Eu acho que foi a época que eu estava lendo Advances in RFT que eu estava meio louco da cabeça. Qual? Advances in RFT, que é do aquele livro do Advances. Diamond. Aham. E do Roche, não é? Brian Roche. Um livro completamente fora da casinha. Mas enfim. E é interessante, né? Porque o BRR e o ERR são quase correspondentes aos sistemas cognitivos. Rápido e né? devagar. Eles até comentam ali no artigo. Não, pra mim até fez sentido, porque agora fez um pouco mais de sentido. Depois de ver esse negócio do Hack Modo, pra mim fez sentido aquilo que eu ouvi dos Barnes Holmes no workshop, assim, né? Que eles estavam falando da ideia de que o IRAP não serviria mais para avaliar a cognição implícita, né? Eu acho que era mais ou menos essa ideia, de que eles estavam nessa proposta de que o Beer... Saiu da jaula, monstro, Beer! Não deu pra não fazer essa piada. Muito bom. O Beer seria... Não consigo mais. O Beer seria a resposta breve, que seria o sistema 1, né? Que nem no modelo da economia comportamental. E o outro, o Extended, seria um modelo mais demorado, mais racionalizado, ou tipo, o tempo de resposta mais lento, assim, né? Mas... Isso medido com o IRAP, né? Isso medido com a RAP. Quem não sabe, o IRAP é uma medida de tempo de resposta. Bom. Eu vou falar um pouquinho, bem Vai ter essa pouquinho parte depois, porque eu não manjo muito da IRAP. Apesar de ter estudado um pouquinho dele, ainda pra mim tá muito confuso pra mim o IRAP, assim, mas... Eu vou falar um pouquinho dele depois. Mas eu achei interessante eles colocarem o modelo MDML agora também nesse... Ele fala da coerência, flexibilidade, derivação e complexidade. Para pensar a escolha, comportamento de escolha, né? Tomada de decisão. Bom, passando adiante então, né? Ele traz basicamente as vantagens. A RFT, ele resume que é uma explicação funcional da cognição da linguagem humana, né? Que ele traz que os principais componentes da RFT, o principal componente é o responder relacional derivado, que pode ser o arbitrário e não arbitrário, né? E ele pode ser utilizado para pensar práticas mais efetivas no nudging. E aí entra um ponto que eu acho bem interessante que ele destaca dos estudos experimentais, assim, né? Como a economia comportamental nasceu basicamente, não sei se nasceu, mas veio muito da ciência cognitiva, principalmente da experimental cognitiva. Nesse artigo eles dão muita ênfase para os aspectos mais experimentais da RFT, né? A gente não vai ver tanta aquela coisa, por exemplo, que a gente vê nos livros mais clínicos de RFT ou de ACT, que foca, tipo, em uma explicação mais... como é que eu posso colocar? Mais geral, assim, do efeito que a linguagem tem. Ele traz... eu achei umas coisas bem sutis e interessantes, assim. Essa questão, por exemplo, entre relações verbais aprendidas, ou seja, da história de aprendizagem do indivíduo, e as que são feitas no laboratório, né? E que essa discrepância é útil para estudar o papel da história de aprendizagem para a condição da escolha. Isso é muito interessante porque, a partir disso, tu consegue ter modelos... pensando que o IRAP, no caso, já adiantando, ele acaba fazendo um teste de vieses, né? Ele acaba verificando um pouco o vieses nesse sentido. Tu consegue, daqui a pouco, pegar uma percepção da pessoa
qual que é o viés dela para uma determinada temática, uma determinada escolha, né? Principalmente de escolhas, assim, o EREP é bem útil, assim. E tu pega o história de aprendizagem e aí tu tem o contexto que o experimentador pode montar para influenciar essa escolha, ou seja, ele pode testar nudes. Testar nudes. A pronúncia não favorece. Ele pode testar os nudges no contexto do EREP, no caso, né? Eu achei isso bem interessante, porque eles trazem, acho que, um exemplo de que o histórico de aprendizagem se sobrepõe, às vezes, ao modelo, à escolha experimental, né? Deixa eu ver se eu acho aqui esse trecho. É aquele... Oi? Aquele artigo sobre sobrenomes católicos e sobrenomes protestantes no Irlanda do Norte. Né? É bem interessante. A Tácita apresentou esse artigo no EBA, em 2016. Sim, ela citou, né, para falar da pesquisa dela. Sim, para apresentar o IRAP, basicamente. Tipo, as pessoas foram treinadas a associar sobrenomes católicos dentro do laboratório com estímulos neutros, mas mesmo assim eles associavam com coisas negativas no final da testagem, por causa do background cultural. Eles fizeram isso até com torcedores do Corinthians e do Palmeiras, né? Sim. Tem um desses, né, que é de time de futebol. O pessoal ali eu não sei de qual universidade que eles são ali, o Júlio, o De Rose. É da UFSCar. Da UFSCar, né? Cara, os caras têm uns trabalhos muito foda em RFT, muito foda. Eu acho que, tipo, a nível mundial, assim, é relevante o que os caras fazem ali. Tô querendo dar um bisu lá. Não, a gente podia até dar uma olhada, ver o que eles têm de artigo. O que eles têm de artigo saindo. Tem coisa muito legal lá da UFSCar que a gente pode apresentar aqui, com certeza. Né? Ou, por exemplo, logo mais o Diego Mansano, ele tá saindo a tese dele, né? A tese dele. Tá terminando. Ele falou que, tipo, acho que vai defender e daqui uns meses ele já vai entrar no sistema lá, depois que ele homologar. Aí é outro... Pra quem não sabe, o Diego Mansano fala sobre o que é governo e política, né? Ele fala sobre questões políticas e traz uma perspectiva social, análise de comportamento. Eu fui, tipo, olhando assim no Facebook dele ao longo do tempo, ele, pelo que eu entendi, ele juntou muito a psicologia social com a análise de comportamento. Então, acho que dá... Eu tô muito, muito curioso para ver como é que ficou a tese dele, assim. O Diego Mansano foi outro que estava aí no EBA, né? Tava no EBA também. Sobre políticas públicas e tal. Legal. Não, aquele EBA foi muito bom Aquele EBA foi tipo... Eu tava entrando na faculdade em 2016, eu não sabia o que era análise do comportamento ainda, eu não fui. Sim. A gente gravou o EBA, cara. Em algum lugar do planeta está, sim. Nossa. A gente gravou no notebook do Otávio. Me manda isso aí. De quem? Deve estar no notebook do Otávio. Ah, do Otávio, tá. Mas eu falo com ele, vê se ele tem ouro. Aquele EBA é ouro, meu. Tinha até teve uma palestrante, uma mulher que falou sobre análise de comportamento e gestão pública. Cara, esse é um negócio muito top, muito top. Sim. Bom, mas voltando pra terra aqui, vamos ancorar. Aí ele traz, no caso, o Relational Elaboration Coherence Model, que é o REC, né? Que seria um modelo explicativo da formação e retenção de opiniões e crenças e, consequentemente, preconceitos, escolhas e vieses, né? Então, é um modelo bem interessante para pensar escolhas, né? E acho que por isso é um modelo bem utilizado no IRAP, né? Porque são escolhas que a pessoa tem que fazer ali na hora, apesar de estar trabalhando com resposta relacional. A pessoa tem que fazer escolhas nas opções, e o tempo de escolha também influencia. E ele é utilizado também para ver preconceitos, escolhas e vieses, né? Acho que a dissertação da Tácita foi sobre isso, assim. Pois é, a gente podia até discutir, trazer o artigo da Tácita para falar, é bem interessante.
Dá pra trazer a própria taça. Boa, convidar ela. Boa ideia, ó. Seria uma ótima ideia, nossa. Pois é. O que faltou? Não faltou nada. Vou mandar mensagem pra ela, ver se ela topa. Bom, e daí no caso, do contexto experimental, esses comportamentos de escolha, né? De opiniões, crenças ou respostas relacionais, elas podem ser breves e imediatas, ou seja, com tempo baixo de latência, ou extensas e elaboradas, que seriam um tempo maior de latência, né? E que, na verdade, eles correspondem ao conceito de framing, do relational framing, né? Que, para mim, acaba, às vezes, ficando muito confuso. Acho que não tem uma separação entre o framing, que seria o responder relacional derivado, né? No caso. O relational framing, os caras usam vários termos, às vezes, para definir a mesma coisa também. E ele só se diferenciam em função do tempo de resposta, né? Após o antecedente. Que no caso Beer, ele seria mais uma medida mais próxima da cognição implícita, pelo que eu entendi. Não sei se é essa ideia ou... Eu entendi que quanto mais rápido o tempo de resposta no teste, ele supõe que seja uma cognição implícita. Como o sistema 1, ou que está mais derivado, né? Tá menos sensível às contingências, está mais sensível ao conteúdo verbal. Acho eu. Eu tive algumas ideias para o mestrado. Teve algumas ideias no mestrado. Você tá a fim de não, mas não vamos abrir esse parênteses agora. Vamos... É complicado isso porque tu tá... os caras estão usando modelos para construir modelos em cima de modelos, né? Uhum. A própria cognição implícita é um modelo, né? Tipo, não existe nenhuma evidência, não existe nenhuma tomografia que se tirou de uma cabeça e a gente viu uma cognição implícita. Então, é um modelo teórico. E aí, tu usa uma medida que é esse tal de Beer, que é um outro modelo, para dizer assim, então ele é um bom modelo para cognição implícita. Tipo, é um modelo de um modelo, tá ligado? É que, na verdade, a ideia é a unidade funcional é a mesma, é o comportamento responder relacional, derivado, no caso, né? Responder relacional derivado. A única diferença é que eles classificaram desse modelo de elaboração e coerência a diferença entre tempos de respostas. Que daí, no caso, quando a pessoa tem um responder relacional derivado mais rápido, é porque a pessoa já tem uma cognição implícita, ele está respondendo mais por cognição implícita do que por um comportamento de pensar, elaborar, analisar as contingências, né? Aí, teoricamente, seria algo mais suscetível ao viés, pelo que me parece, assim, ao viés da história de aprendizagem da pessoa. Pelo menos foi o que eu entendi até agora disso, assim, não sei se... Para mim é isso também. Mas é como o pensamento automático ali. Foi treinado tantas vezes que tu nem sabe mais como é não ter esse pensamento automático. Já existe. Aí ele traz uma ideia bem interessante que nem sempre o processo de derivação de relações, que no caso que é o ponto-chave da RFT, né? Não só que até separa da equivalência de estímulos, de sair das relações de equivalência e montar relações arbitrárias com estímulos que não estão relacionados diretamente, que isso nem sempre leva a avaliações ou relações corretas, né? Por exemplo, numa implicação mútua entre A e B, tu tem diferente, tu tem que um é diferente do outro. Isso é claro. Só que numa combinatória, tu tem que A é diferente de B e o B é diferente do C. Tu não tem exatamente uma avaliação útil ou tu não tem uma informação adequada sobre a relação entre A e C, nesse caso, né? Eu achei legal esse exemplo que eles pegaram, porque é um baita furo, assim. Não tem coerência nisso. E realmente são diferentes. Não tem informação suficiente. A e C podem ser iguais, pode ser que o C esteja dentro do A. A única diferença é que o A é diferente do B e o C é diferente do B.
Sim, tipo, tu não tem informação suficiente para uma decisão. E aí tu vai usar o viés. Vai usar o sistema. Pois isso é uma coisa que eu fiquei pensando, porque... Por exemplo, nesse caso, pois é, pelo que eu entendi no texto, eles trazem isso como uma forma, não seria bem uma crítica ao modelo teórico da FT, mas seria uma crítica, não bem uma crítica, mas acho que mais um destaque de que a gente tem vieses de informações incorretas, talvez. Eu não entendi bem esse ponto. Que seria a ideia de que a gente, por implicações combinatórias, né, por essas relações derivadas, elas podem ocorrer de uma forma que não traz informações úteis. Só que eu fiquei pensando agora, que tipo de relação se forma? Se a gente tem só distinção entre um e outro. Eles falam que isso pode ser um problema quando tu faz o silogismo, né? Quer dizer, que a gente tem uma resposta. A gente não tem uma resposta. A gente tem que ver com essa incoerência. Mas bem, aí ele entra mais a fundo na ideia da coerência, preconceito e vieses, né? Eu já tô mais pro final, eu não acabei não colocando muita coisa, né? Ele traz basicamente de que a partir da RFT, pensando na RFT e no modelo MDML, né? A tomada de decisão e os vieses cognitivos, eles são influenciados pela coerência das relações que a pessoa tem. Eu acho bem interessante até pensando em tudo, naquele outro que a gente fez, aquele outro encontro, aquele outro journal, que eu trouxe até o modelo MDML e o HDML, se não me engano, a gente falou no final. A ideia da coerência como uma propriedade, pelo que eu entendi, uma dimensão, propriedade. É um dos níveis de análise. Mas seria tipo uma dimensão, propriedade desse poder relacional que é reforçado, acaba se tornando um reforçador generalizado. Que depois que a gente aprende coerência, a gente é reforçado socialmente pela coerência, a gente acaba buscando coerência. E daí ele traz que a coerência com o nosso histórico de aprendizagem influencia os nossos viés e as nossas decisões, né? Nossas escolhas. E que daí, nesse caso, o MDML é um modelo útil para explicar o comportamento de escolha, né? E tem um IRAP como uma possível medida de mensuração. E isso eu achei interessante, né? Porque a cognitiva coloca como erros, né? Ou eu não sei se tu vai falar sobre isso. Eu trouxe, tem uma frasezinha isso. que eu deixei sobre isso, Vou deixar. Mas é bem interessante mesmo, tipo, porque isso aplica tanto à questão da economia comportamental, que tem mais o entendimento cognitivo, né, dos modelos cognitivos, quanto à terapia cognitivo-comportamental, né? Também trabalha com essa lógica. Que nem eu disse, dos erros cognitivos. As distorções cognitivas, né? E tipo, as pessoas fazem isso com todo. Isso é uma função do responder relacional. Exato. Isso é um erro. Exato. E tipo, agora pensando até na questão das distorções cognitivas, né? Por exemplo, a pessoa que... Eu não consigo lembrar bem, mas algum exemplo de distorção cognitiva, sei lá... Pular para conclusões. Como? Tudo ou nada. Tudo ou nada. Tudo ou nada. A pessoa foi reforçada ao longo da vida dela para pensar que, tipo, as coisas têm que ser de um jeito ou de outro, né? A rede relacional dela foi reforçada dessa forma.
Sim, que não é distinção, que não é equivalência, né? Acaba entrando na caixa de distinção, de oposição. E na coordenação, na coordenação acaba indo, ou distinção ou oposição. Sim, não entra, não tem o treino de hierarquias, por exemplo. Exato. Tipo, isso pode ser diferente disso, mas isso tudo faz parte Faz parte de uma coisa maior. Algo que se fala muito na ACT e que carece de fontes, mas é uma ideia interessante, é de que a gente é meio que biologicamente predisposto a criar sofrimento psicológico, né? No caso, através desses, entre aspas, erros, né? Tipo, tu acreditar que, sei lá, um leão, na verdade, tá ali no arbusto, quando o arbusto mexe, seria preditor de sobrevivência para a pessoa, para quem sobreviveu, né? Os primeiros humanos, né? Do que alguém que, por exemplo, na verdade, não fosse tão pessimista nesse sentido, né? É difícil de provar uma coisa dessas, porque tu não tem como fazer experimentos com pessoas que já morreram, mas é uma ideia interessante, né? Ainda não. Ainda não. Mas isso é quase o que o modelo do Kahneman, né? Vai usar o sistema 1 quando tu precisa sobreviver, o sistema 2 quando tu precisa resolver problema. Porque ele faz heurísticas. E aí isso volta lá para o nosso terceiro encontro da filosofia contextualista funcional. Tipo, tem sempre essa coisa do evolucionismo, de, tipo, dizer, então isso faz sentido evolutivamente, então é assim que funciona. Cara, se a gente está aqui, a gente faz o que a gente faz, qualquer coisa pode fazer sentido evolutivamente, entendeu? Isso não pode ser um truísmo. É a falácia adaptacionista, né? Ou falácia naturalista. Exato. Tipo, tudo existe por um motivo e tu consegue encontrar esse motivo assim muito bem explicadinho. Sim, se tu faz o raciocínio contrário, tudo faz sentido a partir da seleção natural. Quinto, digamos, partir da perspectiva teórica para explicar os fatos, né? Uhum. Foi isso que alimentou, né? Enfim, a eugenia, essas coisas bizarras que aconteceram, né? Sim, usar a seleção natural para explicar. Os mais fortes sobrevivem e tal. E se o cara tá, por exemplo, um é rico e o outro é pobre, então na verdade isso tá certo. Tipo, a evolução é a seleção natural, né? Que tá acontecendo. É engraçado falar isso, porque eu tava vendo agora no Facebook exatamente isso, mensagem uma notícia do Paulo Guedes falando que o problema da economia são os pobres. Tipo. Ele falou, né? Tipo, não é bem o problema da economia, mas alguma coisa da economia, ali, algum ponto específico que ele tava falando. Acho até que não era uma coisa nada a ver, que era do desmatamento, da poluição, dos danos ao meio ambiente, era coisa dos pobres. O cara parece um Caco Antibes ali, não? Muito bom. É muito louco isso. Bom. Vamos lá. Aí, então, o artigo traz a ideia do Plains Tracking Aumentals, né? Ele descreve funcionalmente, a definição deles, né? Que eu vou falar bem brevemente, né? Que Plains seria o responder relacional sobre o controle de regras verbais, né? Ou seja, tu fazer comportamentos em função do segmento de uma regra que é reforçada por contingências sociais, né? Que tu não tem tanto contato com a contingência, não é tão sensível à contingência. O tracking seria o segmento de uma regra em que essa regra ela é adaptada ou sensível à contingência, que no caso essa regra, tu vai ter a regra do comportamento, mas no tracking tu vai ser mais sensível a modificar essa regra em função da contingência, né? Do que tu tá vivenciando, experienciando. E os aumentos... Vai ser reforçado pela regra, como pela regra funcionar e não só por
reforço social. E não por reforço social, e não porque tu seguiu a regra. Né? Isso é interessante, porque o Pliance, ele é um comportamento que se reforça automaticamente, né? Não precisa ter uma pessoa dizendo, muito bem, tu seguiu a regra. Depois que tu aprendeu a seguir regras, etc., tu fazer aquilo, o próprio fazer o comportamento, né? Já reforça. E os aumentals, que são regras que alteram a função, não sei se seria a função ou a magnitude, mas alteram as funções reforçadoras ou punitivas dos comportamentos, né? Nós alteramos função e magnitude, né? Isso pode ser formativos ou... formativos ou... tem a formativa e tem a... Assim. A formativa e a outra não lembro o nome, mas que altera, no caso, que transforma em aversiva, né? Isso, né? Tu pode, mudar a função, tornar um aversivo reforçador, ou reforçador aversivo, ou algo que já é reforçador fica mais reforçador, ou algo que é aversivo fica mais aversivo. E daí, nessa ideia do Pliance, Track e Aumentals, depois de ele definir, ele traz algumas ideias que eu achei legal, assim, que algumas variáveis verbais, antecedentes e consequentes, que influenciam o comportamento, né? No caso, elas podem ser consideradas variáveis cognitivas. Tipo, fazer esse emparelhamento entre variáveis verbais e cognitivas, né? E que elas variam em termos de derivação, complexidade, coerência e flexibilidade, né? Que é o modelo do MDML. E elas podem ser aprendidas por contingências diretas ou por contingências mediadas pelo meio social, né? E que essas variáveis cognitivas ou verbais, né, ou relacionais, como a gente está tratando aqui, que seria um responder relacional, elas produzem efeitos funcionais diferentes em função de diferentes propriedades de respostas relacionais derivadas. Nos casos, quando ele fala de propriedades, ele se refere a essas propriedades de derivação, complexidade, coerência e flexibilidade, né? Eu acho que ele até traz alguns exemplos disso aqui. Deixa eu ver. Cadê? E traz um exemplo que ele fala... esse aqui eu acho. Da soda, por exemplo. Um estudante que está em frente a uma máquina de refrigerante, digamos, né? Ele tem que escolher entre duas alternativas. Soda A e soda B. E ele tem uma experiência prévia com ambos os drinks, né? Em que a família dele era acostumada a comprar a soda B. E aí ele explica que aí tem uma alta coerência e uma baixa derivação, porque em alta coerência quer dizer que a soda B é uma escolha coerente com o histórico de aprendizagem dele e tem uma baixa derivação porque é um comportamento extremamente treinado, né? É uma relação de escolha extremamente treinada ao longo da história de vida dele. E que os amigos dele, ou dela, no caso, porque ele faz essa diferenciação. Eu acho interessante, ele coloca his or her friends, né, para deixar aquele gênero mais aberto, né? Os amigos desse estudante, eles consideram a soda B tão boa quanto a cola A. Que a cola A é melhor que a soda A. Ou seja, tem uma baixa complexidade, porque tu tá tendo um paralelamento de 3 estímulos, né? Então, tu tem lá soda B equivalente com cola A. E daí tu tem que cola A é melhor que B, melhor que a soda... Não, que é melhor que a soda B... Não, que a cola A é melhor que a soda A. E como a cola A tá emparelhada com soda B acaba sendo melhor que a soda A. Né? Pela implicação combinatória. E transformação de função. Fica menos apetitiva a soda A. E daí, tipo, ele diz que dessa forma é mais provável que ele escolha a soda B. Entretanto, se aparece um coleguinha que pergunta, né, tipo, tu não quer beber comigo uma soda A?
E aí, no caso, a escolha dele de escolher só da A pode ser variada. Ele pode escolher só da A e adotar um novo comportamento, que seria uma alta flexibilidade, né? Que seria totalmente contingente ao contexto, sensível ao contexto. Ou ele pode escolher só da B, que mostraria uma baixa flexibilidade. Que seria, tipo, tu não ser tão sensível ao contexto para alterar as tuas tomadas de decisões. Eu acho interessante esse exemplo, né? Porque ele coloca tudo como não propriedades da pessoa, né? Não é a flexibilidade da pessoa de não se abrir mais a experiência e experimentar só da, mas de propriedade da rede relacional. E, tipo, ele Sim. tem uma rede mais derivada, menos flexível, né? Com algumas outras relações de equivalência ali que são de oposição ao só da A. E aí tá, em algum contexto só da A pode fazer sentido. E aí eu acho que conecta com o negócio estudante, né? Vai fazer uma modificação do comportamento, explorando essa rede relacional. Uhum. E é muito interessante isso que tu falou agora, Gato, porque isso entra numa questão bem interessante. Primeiro porque se tu tá falando que a pessoa ela tem uma rede relacional mais flexível ou menos flexível, falando da pessoa, a tendência é tu generalizar para todos os comportamentos e todos os contextos. Enquanto pode ser que nesse contexto de um colega pedindo, a pessoa foi mais flexível. Isso depende da relação, da história de aprendizagem relacionada àquele colega. Pode estar relacionado a refrigerante não ser uma coisa tão importante, não ter uma relevância tão grande. Pode estar relacionado a um evento da pessoa um dia antes ter ouvido uma frase motivacional. Ah, você tem que mudar a sua vida, aceitar estar aberto a experimentar novas coisas, mude sua vida, faça tal coisa. Né? Aquelas propagandas clássicas. E o cara, opa, interessante essa ideia. Tem todo um absurdo universo de conjuntos, infinito de conjuntos de contingências que podem estar influenciando esse comportamento e pode estar dentro da rede relacional da pessoa, né? E tá aí a grande diferença, né? Ou o grande ponto de separação entre uma epistemologia monista, né? E uma epistemologia dualista, né? Uhum. O monismo ele vai dizer que, como os analistas do comportamento se apropriaram do monismo, eles vão dizer que o indivíduo ele é o locus, né, pelo qual o comportamento se expressa, né? Mas as variáveis são externas, né? Então faz sentido dentro do monismo e do externalismo tu falar em as redes relacionais fora, né? E o comportamento sendo o indivíduo sendo o locus onde as redes meio que trabalham, né? Mas já na Fora cognição. do comportamento, não do indivíduo. Como assim? São variáveis que influenciam no comportamento. Essas variáveis podem ser estados motivacionais, coisas que estão dentro do indivíduo. Sim, também. Mas o comportamento é o produto, né? Sim. Enfim. Porque tudo isso aqui que são externos está acaba no behaviorismo metodológico. Como assim? De variáveis observáveis. Enfim, só Sim. epistemológica. Externo sim, agora eu entendi externo ao Externo ao comportamento. comportamento. Sim, que não Isso. é intrínseco do comportamento, e não é intrínseco do indivíduo, é a relação. Isso mesmo. E, enfim, daí uma epistemologia mais dualista vai colocar, né, dentro do indivíduo a agência, né, dessas relações. Então, a pessoa pensou ou ela fez a relação entre os estímulos e, enfim. Uhum. Eu acho que bem por esse lado, assim. E eu achei interessante você falar isso, porque pensando eu não sei até que ponto que isso não quebra o paradigma com análise de comportamento mais clássica, até o Skinner. Isso com certeza quebra, né? Nessa questão. O quanto que isso quebra. Porque
Agora me fugiu o ponto que eu ia falar, mas... Nessa questão da epistemologia, assim. Porque, para mim, epistemologicamente falando, ainda é análise de comportamento, ainda é, digamos, behaviorismo radical, faz sentido aqui, né? Só que... Eu não sei, me fugiu agora o que eu ia falar, mas era alguma coisa relacionada ao quanto que isso não muda um pouco a epistemologia, a ideia epistemológica, assim, da separação entre monismo e... Acho que muda, sim. É aquele famoso meme, né? A análise do comportamento tá diferente. Sim. Mas se tu vai considerar RFT como o papel das redes relacionais como quase agentes iniciadores do comportamento, né? Claro que elas não são propriedades. É que aí que entra a questão que eu acho interessante, porque como a RFT, seria impossível tu não usar os termos meios, porque é isso que a gente está falando agora, de redes relacionais, as molduras, isso são termos meios que a RFT utiliza para não ficar uma coisa tão bizarra, né? Já é difícil entender a RFT usando os termos meios, sem termos meios fica mais maluco ainda. Sem termos meios, é transformação de função e comportamento governado por regras. Aí só vai ter que ser mais preciso no que tipo de regra, que tipo de transformação de função, qual é o tipo de treinamento que está acontecendo. E aí é N igual a 1. Se a gente está falando do fenômeno, né, de como acontece o processo de aprendizagem, por exemplo, a gente está falando em termos meios. Realmente, não tem por que a gente falar do processo de fenômeno. É que nem a gente falar falar de uma linha de base de um indivíduo que está numa curva de extinção, por exemplo. Muito mais fácil a gente falar, é a curva de extinção. Sim. Não acontece sempre do mesmo jeito. Escrevendo, tipo, reduzindo o comportamento de tal. Pode ser super preciso, mas aí tu pede escopo. Enfim. Bom, enfim. Mas aí entra uma coisa bem interessante, porque nessa parte desse exemplo, ele cita que o pedido do colega, né, de beber a soda com ele, pode funcionar como um nudge. Cadê a coerência na descrição do nudge agora, né? No sentido que isso representa um elemento contextual que foi feito ou direcionado para mudar a atenção do agente, do indivíduo, para alguns aspectos do contexto, ao invés de outros aspectos. Pelo que eu entendi desse sentido, o nudge, da mesma forma, pegando esse exemplo que ele trouxe, o nudge funcionaria, então, como uma forma de tu mudar o viés atencional e, com isso, mudar o poder... fica muito confuso. Poder evocativo. Poder evocativo. É o modelo ROI? Sim, isso que eu fiquei pensando. Apesar de ele não trazer o HDML. Eles não falam exatamente do modelo ROI, mas eles falam ali, né, que quando tu produz um planejamento de contingência, tu tem que fazer com que tu só crie transformação de função, mude o viés atencional e evoque certos tipos de comportamento. Modelo R, OI. É o ROI. Traz o modelo ROI, exatamente. E aí eu acho que fecha mais, né? Eu acho que eles poderiam ter falado desse modelo. Poderiam ter falado desse modelo, porque é uma extensão do modelo DMDML, né? Deixa eu dar uma olhada só, tipo, de que ano que é esse artigo, porque daqui a pouco... de novembro de 2009, já tinha coisa sobre o ROI, eu acho. Eu não sei se tem coisa sobre o ROI publicado, na verdade. Tem que procurar depois. Vamos procurar depois. Né? Tem no livro da Luiz, tem coisas sobre isso. No livro da Luiz eles falam, né? Da HTML. Mas bem. Bom, continuando aqui.
eu peguei isso mais ou menos para mostrar, então, essa ideia de que as variáveis do contexto e as variáveis também da história de aprendizagem do indivíduo, eles interagem mudando essas propriedades, né? O exemplo é para mostrar, tipo, por exemplo, a questão da derivação, complexidade, coerência e flexibilidade. E avaliações de consequências diretas, ou de contingências diretas, consequências de contingências diretas ou consequências sociais de comportamentos, né? Elas podem ter suas funções reforçadoras ou punitivas alteradas a partir de antecedentes. Que aí entra o nudge. E é uma coisa interessante de pensar, porque a função do aumental, das regras aumental, das regras em si, do Blind Tracking aumental, é isso que eu fiquei pensando. Se essas regras, elas seriam... Se o poder delas estaria em funcionar como antecedentes, assim como o nudge. O aumental faz sentido, porque tu tem um contexto verbal que antecede o comportamento, exatamente para o comportamento ficar mais apetitivo, uma consequência ficar mais apetitiva. Eu não sei se faz sentido. É que eu acho que a diferença entre motivacional e evocativo, né? Sim. Não é um SD, mas é um aumento verbal ou uma operação estabelecedora. A ideia que eu tenho dessa discussão é que o que está acontecendo é uma crescente de precisão, né, nos conceitos. Assim, primeiro existiu lá o conceito de operação estabelecedora, né? Era um balaio de gato, tudo poderia, enfim, ou aumentar o poder reforçador de alguma consequência ou diminuir. Aí o Reis, lá nos anos 70, 80, ele veio com o Pliance Tracking em augmento, né? Outro jeito de falar do comportamento governado por regras, né? Mas mesmo assim não trazendo mecanismos básicos, né? Eu acho que a RFT ela destrinchou, né, o Pliance Tracking e augmento em termos básicos, né? Eles são termos meio, na verdade, né? Parece que a gente está falando de outra coisa, mas a gente está falando da mesma coisa, né? São esses mecanismos do responder relacional arbitrariamente aplicável, só que em diferentes contextos. A gente está sempre falando de transformação de função. Não, a gente está sempre falando exatamente disso, de um comportamento que é governado por redes, por relações entre estímulos e que é governado por relações entre estímulos, responder relacional. E aí qualquer transformação, qualquer procedimento inserido nesse contexto de forma intencional, ele vai provocar a transformação das funções desses estímulos que estão dentro dessa rede relacional. Pois é, isso que eu acho uma coisa orientando a pessoa para coisas diferentes e evocando comportamentos diferentes. Olha assim. Não, e é isso uma coisa que eu fico pensando, tipo... Mas aí eu fico pensando uma coisa muito maluca, por quê? Pensando na ideia de que a gente tem comportamento respondente operante, né? A ideia de comportamento respondente é o emparelhamento, de que tu não precisa ter consequências do comportamento, tu só precisa ter uma resposta, tu precisa ter um estímulo que gera uma resposta e um outro estímulo próximo para aquilo estar relacionado à mesma rede, né? Pensando que isso, o responder relacional engloba isso também. O comportamento operante, ele é definido a partir da ideia de que a gente executa um comportamento dentro de um contexto com antecedentes ali, que gera aquele comportamento, e aí esse comportamento é reforçado. Né? Por exemplo, uma criança que aprende a chamar a mãe, né? Ela tem um comportamento biológico, natural, de fazer barulho. Isso, a mãe vem e ela vai conseguir fazer barulho de uma forma mais intencional, à medida que ela vai aprendendo isso, assim, né? O que eu fiquei pensando, viajando nisso agora, é se existe uma separação entre o impacto do responder relacional, se a gente pensar o responder relacional atuando como antecedente ou como consequência. Não, ele é um comportamento. Não, eu tô muito confuso aqui, eu tô muito confuso. Fala do procedimento ou do processo de aprendizagem?
É porque ele vai estar sempre ligado a um comportamento, né? Pensando, por exemplo, no modelo mediacional da Porque cognitiva. responder é um comportamento. Isso, responder é um comportamento. Só que tal, responder a relações... É isso que eu tô ficando confuso, tipo... É que aí tu coloca... É uma distinção bem importante, né? Porque é aquele artigo de 86 do Steve Hayes que eu quero apresentar aqui, totalmente. A discussão é se a gente usa ou não relações comportamento-comportamento. E se tu coloca comportamentos numa rede relacional, eles se tornam uma acidez para outros comportamentos. Exato. Né? Então, aí já não é mais tão útil a distinção entre estímulo e comportamento, então entra a unidade funcional do operante. Tem tudo ali junto, né? A resposta está dentro do operante, mas inclui tanto antecedente quanto consequência. Se tu for minuciosamente analisar um operante, não faz muito sentido tu separar. Não faz. E tudo faz parte do ato em contexto. Sim. Porque vai ter um comportamento que, logo que nem análise em cadeia de DBT, você tem um comportamento logo depois, comportamento de risco logo depois de um comportamento qualquer. Todos os comportamentos estão encadeados, né? E as vulnerabilidades também são comportamentos. Exato. Responder. Atos motivacionais, responder isso. É que pra mim agora ficou muito bugado isso da questão do responder relacional, porque tem uma diferença entre tu... Eu fiquei pensando agora, fiquei muito filosoficamente viajando aqui, mas não sei se é útil a gente entrar nessa discussão, assim, porque eu fiquei pensando se o responder relacional seria, por exemplo, o processo da pessoa estabelecer a relação entre três estímulos ou o comportamento que ela faz a partir da relação entre esses estímulos. Responder a algo de acordo com outra coisa. Que nem metáfora, né? Responder relacional é responder a algo em termos de... Responder a em termos de B. E aí, se é uma implicação combinatória, tu responde a em termos de C por causa da relação de A em termos de B. É, porque tipo, se você está pensando contigo mesmo, isso já é responder também, porque tu está interagindo contigo mesmo como ambiente, então... Sim. Esse é, com certeza, o tópico mais complexo de toda a psicologia. A gente se deu mal. Chegamos nessa parte da noite. Nossa. Não, meu Imagina cérebro... fazer... Não, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, eu falo, imagina ter essa discussão amanhã depois de tomar vários chopps. Não, eu assim, meu cérebro ele não consegue fazer mais nenhuma relação de nenhum tipo. Eu tô, assim, simplesmente bugado agora. Vamos continuar. Desculpa pro pessoal que tá assistindo aí. A gente viaja. Às vezes a gente gosta de entrar nessas viagens. Enfim, mas vamos lá. Bom, que nem tava falando, então, ele tem essa função de que as variações, as consequências, elas podem ter suas funções reforçadoras ou punitivas alteradas. Não, é isso que eu fiquei pensando, porque, tipo assim, nesse processo eu fiquei pensando, o indivíduo vai lá, pensa sobre uma situação, ou vê um estímulo que liga ele em uma rede de relações e ele responde estabelecendo essa relação, pensando nessa relação, lembrando dessa relação. E daí isso gera respondentes ou diminui a consequência de um determinado comportamento. Ou diminui as funções de um determinado comportamento. É isso que eu tô muito bugado pensando, assim, por exemplo. Porque aí tu pressupõe que o comportamento já tem reforçamento implícito. E quando tu só age de acordo com os teus valores, em princípio tu tá agindo com reforçamento implícito. Né? Exato. Mas aí que entra a questão. O segmento de regras, muitas vezes, acaba não gerando isso? Um reforçamento do comportamento em função... Claro, pela coerência. Pela coerência. Da experiência com o estímulo verbal. Sim. Tu vai sempre agir de forma que tem coerência, basicamente. Por isso que as crenças e as questões de self são tão importantes, autorregras. Cara... Agora eu ainda vou achar isso, mas o Steve Hayes ele fala no curso
Act Immersion, né? Sobre, a gente já falou isso nos 4 meses. A gente já tá começando contabilizado aqui já as propagandas do curso. Do curso já foi 400 vezes já. Mas de um experimento que ele disse que ele leu sobre o quanto a gente não processa informações que vão de acordo com nossas autorregras. Que não estão de acordo, que tem incoerência. Isso. Eu acho que eu vi algum estudo, eu estava lendo algumas coisas sobre isso, para conseguir explicar melhor o conceito de coerência, essas coisas do modelo MDML, e eu vi que tem alguns estudos, se não me engano, do Kelly Wilson, sobre incoerência, sobre coerência e incoerência. Eu vou dar uma procurada depois, que acho que pode ser bem interessante para dar uma lida. O estudo que ele fala é de neuroimagem, né? Então... bom. Interessante. De outra área, é bem interessante. Tipo, não ativas cerebralmente a área que tinha que... Bom. Quando tu tem uma auto-regra incompatível. Bom, mas continuando. Aí entra essa questão de transformação de função, orientação de atenção para outras pistas do ambiente, que o nudge teria esse papel, né? Eu fiquei pensando em exemplo prático para pensar isso. Não, me veio um exemplo muito... já sei. Tu tá muito afim de tomar uma Coca-Cola, tu vê uma Coca-Cola. Eu não sei se faria sentido esse exemplo. E daí tu tá chegando perto de pegar a Coca-Cola. E aonde tá a Coca-Cola, tem um adesivo, tem aquela... Como é que é o nome? Tem aqueles... Coisas que as pessoas fazem de demonstração de coisas de saúde. Que daí tem um copinho pequenininho com a quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola. Não sei o nome, mas... Tem um copinho de açúcar com a exata quantidade de açúcar, o montante de açúcar que tem na lata de Coca-Cola que tu tá prestes a pegar para tomar. Eu fiquei pensando como que esse exemplo se encaixa nisso que a gente tá falando de nudge, de tomada de decisão, porque para mim parece um nudge útil que eu já vi muitas vezes utilizarem, não necessariamente próximo a uma lata de Coca-Cola, mas relacionando a quantidade de açúcar com a lata de Coca-Cola. A questão é qual é a intenção e qual é a transformação de função que vai acontecer no indivíduo. A intenção, na minha cabeça, seria de criar uma relação de equivalência entre a Coca-Cola e o açúcar já tem uma relação implícita implícita não é. Já tem uma relação treinada de aversiva. Culturalmente, tu cria uma relação de equivalência entre o aversivo e a Coca-Cola. Não sei, essa seria a diabetes, intenção, mas se isso funciona ou não. É que nem os negócios de caixa de cigarro. Tu criar uma relação de equivalência entre o cigarro e tudo isso. A propaganda do cigarro seria nude? Essa propaganda, no caso, a propaganda que eu digo seria... A propaganda foi um termo errado. Mas esse aviso, essas mensagens, a imagem do cigarro, poderia ser considerado um nudge? Para mim, sim. No sentido de, tipo, alguém intencionalmente, para melhorar o comportamento da população, escolheu modificar as contingências que levam aquele comportamento aí. Nesse sentido. A ideia de tirar o sal das mesas dos bares também. Porque ele aumenta o custo de resposta. Sim. Bom, aí... Continuando, tocando em frente, então. Os dois slides finais agora, bem para finalizar. Então ele traz... Eu trouxe mais resumidamente a ideia final do que eu peguei, que ele trouxe no final do texto, que é que a conceituação do nudge a partir da RFT permite o entendimento, então, de componentes comportamentais cognitivos, né, da economia comportamental, dentro de uma perspectiva funcional do contexto. Ou seja, que os componentes comportamentais cognitivos, eles vão fazer sentido dentro das contingências do contexto. E que, assim, os vieses, aquilo que eu falei que tinha, né? Que os vieses, eles não são erros cognitivos, mas eles sim padrões de responder racional aprendido ao longo da história do indivíduo, da história de aprendizagem do indivíduo, né? E aí o outro ponto legal, que é que alguns nudges, que nem dizia antes, que os nudges poderiam atuar
no sistema 2, isso poderia ocorrer a partir do estabelecimento de novas relações derivadas. Por exemplo, uma pessoa que nunca pensou, nunca buscou a quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola, né? Nunca imaginou. A pessoa chega ali e vê aquilo, bum, é uma relação derivada. Novinha. E bem poderosa, às vezes, né? Se a pessoa é sensível, digamos, à questão de peso, questão de saúde. Faz sentido. E assim, para mim faz sentido pensar em sistema 1 e sistema 2 para pensar no tipo de intervenção que tu vai fazer, porque, tipo, nem o negócio do buffet. Né? Tem um negócio mais complexo que é, tipo, tu botar uma placa assim, né? Eu não lembro se era para comer mais ou comer menos, ou para servir mais ou servir menos, enfim. Mas como bota um sinal verbal para a pessoa criar uma relação ali, né? Tipo, uma regra para que tu vai ser reforçado se tu te servir mais ou se tu te servir menos, ou tu diminuir o prato. Seria um nudge para sistema 1. Uhum. Né? Que, tipo, realmente tu vai modificar o comportamento por causa das contingências diretas ali do meio. Só que, a minha crítica principal a isso, até essa ideia do texto, é tipo, o nudge em si, da economia comportamental, se tu vai adotar RFT e coisa, eu entendo que, tipo, tu tem uma integração que está sendo feita entre a teoria da economia comportamental e análise de comportamento e RFT, mas por que não abandonar o conceito de nudge? Se valeria a pena abandonar o conceito de nudge. Eu não sei, eu não sei se eu não estou enganado ou se existe também um... Não, mas acho que era nudge mesmo o conceito que tinha na minha cabeça. Eu não sei, eu tinha uma ideia de que tinha um conceito... Não, mas acho que era... A descrição que eu tenho, acho que era nudge mesmo. Então, Boost. Hã? Boost. Não. Eu tava com a cabeça que tinha algum outro conceito de comportamental, que era o manejo de contingência de forma micro, que seria kernel, mas acho que não é, acho que tô viajando. Deve ser uma memória falsa, sei lá. É um erro cognitivo. É um erro cognitivo, é. E para finalizar, então, último slide, ele fala também do uso do IRAP, né? Na pesquisa e na economia, no uso, a possibilidade do uso do IRAP na economia comportamental. Né? Que a interação entre o viés aprendido ao longo da história da vida e o viés oferecido pelo pesquisador é a proposta do IRAP, em termos um pouco cognitivo, né? Porque ele vai estudar as relações que o indivíduo tem com as relações estabelecidas pelo pesquisador ali na hora, né? Por exemplo, eu não consigo explicar muito bem o IRAP, para mim ainda é muito confuso, mas... Tu vai, pelo que eu entendi dessa parte aí, é de que, tipo, cara, se já tem uma aprendizagem na história de vida dos sujeitos de pesquisa ali, ou na cultura, que amor é prazeroso, né, vai ter um tempo de resposta mais rápido. E aí, quando tu coloca como incompatíveis, né, incoerentes, a pessoa vai dar uma bugada. E ela vai ter que pensar. Vai ter um tempo maior. Vai ter um tempo maior de resposta. Essa é a ideia do IRAP. Aí ele traz alguns exemplos, né, nesse caso, de uso do IRAP, se não me engano, relacionado à economia comportamental. O que eu mais achei interessante foi o uso do IRAP para medida de base inicial no tratamento de usuários de cocaína, que teve correlação com o resultado do tratamento. Achei muito foda isso, muito foda. Eu achei muito foda, tipo, eles teriam conseguido achar um resultado desses, assim. Tu quer falar do estudo para quem tá assistindo? Peraí, eu tô abrindo aqui para falar de uma forma mais... Cadê? Deve estar aqui? Aqui, tá aqui, ó. Que, num outro contexto, então, eles usaram a IRAP e medidas explícitas, né, de fissura de cocaína em 25 participantes que são dependentes de cocaína. Antes e depois de 6 meses de um programa de tratamento de 6 meses, no caso. Né?
E os resultados mostraram que os piores desfechos do tratamento foram associados a maiores crenças implícitas de efeitos positivos da cocaína, medidas durante o início do tratamento, né? Antes do tratamento, no caso. Entretanto, eles não acharam correlação quando as mesmas crenças foram medidas com instrumentos de autorrelato. Vem o efeito de desejabilidade social, né? Exato. Como é que o cara vai colocar? Usar cocaína é bom. Usar cocaína é bom. Ao invés do cara responder rapidinho ali, ó. Pá, 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 pá. Sim, eu acho legal o AirApp e essas outras medidas de tempo de resposta, por mais impreciso que seja, é uma forma de acessar essas respostas implícitas. Uhum. E essas histórias de aprendizagem que, por autorrelato, a pessoa não vai falar. Talvez a pessoa nem saiba que tem esse tipo de relação. E geralmente as pessoas não sabem. Como o cara tem todo o repertório verbal para dizer que cocaína é ruim, mas implicitamente ele tem todas esses tracks ou redes relacionais dizendo que cocaína é bom. Isso é muito interessante. Eu lembrei do negócio agora. Eu vou pausar aqui. Eu não sei se... Eu lembrei de um episódio de Friends que é um exemplo muito bom disso. Eu não sei se vale a pena mostrar. O que tu acha? Aí eu vou mostrar rapidinho. Peraí. Ou tu quer botar na descrição do vídeo depois. Não, eu acho que dá pra mostrar aqui, quer ver? Eu dou um... É que às vezes ele fica travado quando tem vídeo. Não. Peraí, deixa eu ver se rola. Tem que fazer a transmissão. Deixa eu ver se eu acho. Eu tô tentando lembrar qual que era aquele episódio. Eu nos descrever. É que é um episódio que o Joey, tipo, acho que alguém mostra pro Joey como tomar decisões rápidas, né? Começa a fazer várias perguntas, tipo, fala a primeira coisa que vem na sua mente. Aí fala tal palavra, tal coisa. Tal palavra, tal coisa. Tal palavra, tal coisa. Aí ele faz uma pergunta dele explode rápido, assim, Daí ele fica tipo, E eu achei muito interessante aquilo. Deixa eu ver se eu acho. Às vezes com os pacientes isso pode quase ser uma medida implícita. Exato. Eu fiquei pensando exatamente Tu, como uma forma tu implícita de fala acessar. alguma coisa e tu vê que causou uma reação. E aí, tipo, imediatamente a pessoa começa a falar de outro assunto. Eu achei o trecho, Pode achei o trecho. buscar isso. É o ato falho. É o episódio 5, temporada 5, episódio 22. Achei, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que é muito boa aquela cena. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, achei. Posso colocar aí? O que tu acha? Vamos ver se funciona. Vamos ver. Share screen. Deixa eu botar aqui full pra ver. Beleza. Ver se funciona. Eu vou botar o som também pra ver se pega direitinho. Share. Tá aparecendo aqui, né? Sim. Deixa eu mudar aqui a origem do som. Tá. Vamos ver? Dá pra ver? Sim, tá ótimo. Ó. Yes. Here we go. Now I want you to relax, take a deep breath, clear your mind. Which do you like better, peanut butter or egg whites? Peanut butter. Which would you rather be, a fireman or a swimmer? A swimmer. Who would you rather sleep with, Monica or Rachel? Monica. Oh. I always thought it'd be Rachel. No thinking. Fire Ascot. Ascot. North Road or South Road? North Road. Bam, there you go.
Please, here I come. É muito bom isso. Pronto. Interessante isso. Eu achei muito interessante. Isso é quase, eu não sei, eu fico pensando quanto isso pode ser uma operação motivadora, né? Nem uma vez na supervisão, o Fabiano mostrou o jogo do sim e não. Eu vou te fazer algumas perguntas, pode responder sim ou não. Só sim ou não? E aí, tipo, tu Qual vai o fazendo sentido da perguntas vida? simples. Sim! Né? Vai fazendo perguntas simples, até tu chegar em perguntas complexas que a pessoa não estava querendo responder ou não tinha Mas muito isso, no acesso. caso, é pra trabalhar aceitação? Trabalhar o quê? Eu lembro que era uma coisa de aceitação, mas É, né, a porque pessoa não pensando, estava muito cara, aberta a falar sobre aquilo. é, Eu tinha comentado algumas coisas, até era muito assim. é porque eu fiquei pensando assim, em termos de coerência, né? Porque tipo, a pessoa ali tá sendo super reforçada a responder de uma forma coerente sim ou não, tá funcionando direitinho, e aí começam as perguntas complexas que a pessoa quer responder de uma forma totalmente complexa e tem que responder com sim ou não. A pessoa fica tipo. Aí tu cuida para não fazer perguntas complexas. Não, mas aqui é interessante, porque tu trabalha a frustração, tu trabalha também outras coisas, seria interessante também, não sei. Qual é o nome da sua mãe? Sim ou não, sim ou Não, não. sim, não, não, sim. A pessoa responde em binário. Enfim. Ok. Comentários sobre o artigo, Pedro. O que tu Hã? achou? Comentários sobre o artigo. Cara, eu li ele, confesso que eu li ele de uma forma meio rápida, eu não consegui ler muito, com muita atenção. Eu achei meio denso, até porque é uma área que eu não domino muito, essa parte da economia comportamental. Mas eu achei interessante, tipo, eu acho que como uma proposta mais teórica, mais inicial, uma proposta teórica mais inicial, eu achei um artigo interessante para começar a se pensar na ideia de economia comportamental e análise de comportamento, porque eu acho que é muito interessante e acho que não tem muita coisa sobre tomada de decisão, análise de comportamento. Tem principalmente de RFT, né? Eu sei que tem os dos vieses, etc., que o pessoal do REP acaba estudando bastante, mas eu acabei não vendo muita coisa sobre isso ainda. Mas é uma área bem interessante, assim, que eu acho bem interessante pesquisar, até para... Eu confesso que eu escolhi esse artigo porque é uma área que eu acho bem interessante, economia comportamental, apesar de não estudar, não ter lido muita coisa sobre ainda, porque acho que aproxima um pouco mais de psicologia política também, né? De uma ideia de juntar política e análise de comportamento, assim, que é uma coisa que eu acho bem interessante. Essa é uma coisa que eu ia comentar, né? A gente está muito tempo falando sobre planejamento cultural baseado na análise de comportamento. Noite pode ser uma ideia, né? Como fazer um manejo de contingências para ativar sistemas relacionais mais implícitos ou menos implícitos, Uhum. dependendo do teu objetivo. Aquele artigo do Porque ainda não estamos agindo para salvar o mundo, basicamente o cara diz que RFT tem que estudar RFT, né? Tem que desenvolver RFT para intervir, né? Uhum. Porque quando o Skinner veio com o artigo pela primeira vez, com o artigo que deu origem, né? Que era o Que não estamos agindo para salvar o mundo, a análise de comportamento ainda era baseada na contingência direta. Enfim. É. Faz sentido. Eu acho que como tem um esforço para tentar entender mudança cultural nesse sentido. Não, Talvez não fosse esse o objetivo, né? Porque economia comportamental é um negócio mais empresarial do que político. muitas vezes sim, mas acaba sendo, né? Pensando a questão do nudge, por exemplo, eles citam, por exemplo, a questão de policy making, né? Que seria tipo, eu não sei se De seria a gestão. ideia de gestão pública, de fazer leis, de etc e tal, assim. E eu fico pensando, tipo, cara, falta muito análise de comportamento, ou até uma psicologia mais científica, qualquer coisa mais científica, qualquer ciência dentro da política, né? Porque a gente está sendo governado por pessoas que estão trabalhando com crenças, totalmente com crenças. Então, né? E agora
parecer uma crítica aos cognitivistas, mas não, é crença religiosa mesmo. Sim. Por isso que eu falei, se estão no sentido de poderiam ser pelo menos cognitivistas, né? Poderia ser. Mas seria ótimo se fosse. Sim, imagina, tipo, se a gente for pensar, economia comportamental, ela veio do cognitivismo, ela foi o início ali nos anos 70, tudo nasceu na mesma supernova, mas e não chegou aqui ainda, tá ligado? Tem, tipo, projetinhos aqui, ali, tipo, sei lá, mobilidade urbana, que nem a gente falou, né? Assim, pode. Aplicado não tem, mas eu sei que em São Paulo eles têm um grupo muito forte, que até foi o pessoal que publicou, tem um livro de economia comportamental muito bom, assim, que é um manual, assim, né? Sim, mas isso tá sendo aplicado na política. Aplicado que eu sei nada. É porque não adianta, o governo, tipo, principalmente o governo atual, né, acho que próprio, fazendo uma crítica até aos governos de esquerda, que, tipo, pouquíssima coisa que eles aproveitavam do conhecimento que é gerado nas universidades, tipo, é ridículo isso, tu tem um país que tá produzindo pra caralho, que tem uma riqueza fantástica a nível científico, que nem o Brasil, tipo, eu acho que se compara facilmente aos Estados Unidos, a outros países, tirando os nossos recursos de estrutura, né, mas, tipo, se tivesse a estrutura que tem em outros países, nossa, o Brasil seria muito foda, né? Aplicação científica. Sim, mas enfim, a questão é que os governos de esquerda fizeram isso. Não, o governo de esquerda é atual, né? Incentivando a produção científica. Não, com certeza. Nesse sentido, acertou muito. Mas, tipo, Mas, a não implementação, não pensar no que está sendo produzido e ajudar uma interface, uma cooperação entre política e o que está sendo produzido de conhecimento na universidade, nossa, isso é uma falha terrível. isso é um dos grandes problemas da academia. Eu não sei se isso deve se aplicar em outros países, mas no Brasil isso é um problema bem crítico. Né? A academia ser uma coisa e fora da academia ser completamente diferente. E a vida real ser outra. Galera, eu não sei se vocês vão continuar discutindo aí, mas eu vou dar uma saída, né? Não, acho que a gente já tá. Acho que dá pra encerrar, que já foi 2 horas já. Sim. Beleza. Acordei muito cedo hoje, tô pescando aqui já. Não, então. E já tá tarde, então. Já tá tarde, tem que ir pra própria dormir também. Beleza. Então, galera, quem assistiu, puder dar um like, uma comentada. Se inscreva aqui no canal. Inscreva-se no canal. Vai estar no meu canal, então, né? Acho que... E... aperte o sininho. Mas enfim. Comentem, critiquem, xinguem. Não xinguem, brincadeira, não xinguem. Ou pode chegar também, tanto faz. A gente não é tão sensível às contingências sociais assim. Eu sou. A gente tá no espectro autista, mas enfim. É isso aí. Pra quem assistiu, obrigado por assistir. E até mais. Próximo. Até mais. Um abraço.